Credo in Deo Patrem Onipotentem, Creator in Cielo et in Terra, et Iesum Christum Filius eius unico Dominum nostrum, qui concepta et Spiritus Sancto, nato ex Maria Virginie, passo sub Pôncio Pilato, crucifixus mortus et sepultus, descendit a infero, tertia die resurrexia mortuis, ascendit a celum, sed ad dextra Dei Patria Onipotens in venturis judicaris vivos e mortus. Credo in Spiritum Sanctum, Sancta Ecclesia Catholica, Sanctorum Communione, Remissione Peccatorum, Carnis Resurrectione Vita Aeternam. Amen. Gloria Patri, Filii, Spiritus Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei. Eu resolvi fazer esse vídeo para que fique bem claro que eu sou católico, apostólico, romano. Sigo a Santa Igreja Católica. Amo o papado, essa instituição divina. Venero com hiperdulia a sempre Virgem Mãe Maria, a Mãe de Deus e nossa Mãe. E por essa razão, eu gostaria de fazer o meu juramento antimodernista. Eu, Carlos, firmemente aceito e creio em todas e em cada uma das verdades definidas, afirmadas e declaradas pelo magistério infalível da Igreja, sobretudo aqueles princípios doutrinais que contradizem diretamente os erros do tempo presente. Primeiro, creio que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza e pode também ser demonstrado com as luzes da razão natural, nas obras por ele realizadas, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 20. Isto é, nas criaturas visíveis, como se conhece a causa pelos seus efeitos. Segundo, admito e reconheço as provas exteriores da revelação, isto é, as intervenções divinas e, sobretudo, os milagres e as profecias, como sinais certíssimos da origem sobrenatural da razão cristã. E as considero perfeitamente adequadas a todos os homens de todos os tempos, inclusive aquele no qual vivemos. Terceiro, com a mesma firme fé, creio que a Igreja, guardiã e mestra da palavra revelada, foi instituída imediatamente e diretamente pelo próprio Cristo, verdadeiro e histórico, enquanto vivia entre nós, e que foi edificada sobre Pedro, chefe da hierarquia eclesiástica, e sobre os seus sucessores através dos séculos. Quarto, acolho sinceramente a doutrina da fé transmitida a nós pelos apóstolos, através dos padres ortodoxos, sempre com o mesmo sentido e igual conteúdo, e rejeito totalmente a fantasiosa heresia da evolução dos dogmas, de um significado a outro, diferente daquele que a Igreja professava primeiro. Condeno de igual modo todo o erro que pretenda substituir o depósito divino confiado por Cristo à Igreja, para que o guardasse fielmente, por uma hipótese filosófica ou uma criação da consciência que, se tivesse ido formado lentamente, mediante esforços humanos e contínuo aperfeiçoamento, com um progresso indefinido. Quinto, estou absolutamente convencido e sinceramente declaro que a fé não é um cego sentimento religioso que emerge da obscuridade, do subconsciente, por impulso do coração e inclinação da vontade moralmente educada, mas um verdadeiro assentimento do intelecto a uma verdade recebida de fora pela pregação, pelo qual, confiantes na sua autoridade supremamente veraz, nós cremos tudo aquilo que, pessoalmente, Deus Criador e Senhor nosso disse, atestou e revelou. Submeto-me também com o devido respeito e de todo o coração adiro a todas as condenações, declarações e prescrições da encíclica Pascendi e do decreto Lamentabile, particularmente acerca da dita história dos dogmas. Reprovo, outro sim, o erro de quem sustenta que a fé proposta pela Igreja pode ser contrária à história e que os dogmas católicos, no sentido que hoje lhes é atribuído, são inconciliáveis com as reais origens da razão cristã.
Desaprovo também e rejeito a opinião de quem pensa que o homem cristão mais instruído se reveste da dupla personalidade do crente e do histórico, como se ao histórico fosse lícito defender teses que contradizem a fé, o crente, ou fixar premissas das quais se inclui que os dogmas são falsos ou dúbios, desde que não sejam positivamente negados. Condeno igualmente aquele sistema de julgar e de interpretar a Sagrada Escritura, que, desdenhando a tradição da Igreja, a analogia da fé e as normas da sé apostólica, recorre ao método dos racionalistas e, com desenvoltura não menos que audácia, aplica a crítica textual como regra única e suprema. Refuto ainda a sentença de quem sustenta que o ensinamento de disciplinas histórico-teológicas, ou quem delas trata por escrito, deve inicialmente prescindir de qualquer ideia preconcebida, seja quanto à origem sobrenatural da tradição católica, seja quanto à ajuda prometida por Deus para a perene salvaguarda de cada uma das verdades reveladas, e então interpretar os textos patrísticos somente sobre as bases científicas, expulsando toda a autoridade religiosa e com a mesma autonomia crítica admitida para o exame de qualquer outro documento profano. Declaro-me, enfim, totalmente alheio a todos os erros dos modernistas, segundo os quais, na sagrada tradição, não há nada de divino, ou, pior ainda, admitem-no, mas em sentido panteísta, reduzindo-o a um evento pura e simplesmente análogo àqueles ocorridos na história, pelos quais os homens, com o próprio empenho, habilidade e engenho, prolongam nas eras posteriores à escola inaugurada por Cristo e pelos apóstolos. Mantenho, portanto, e até o último suspiro manterei, a fé dos pais no carisma certo da verdade, que esteve, está e sempre estará na sucessão do episcopado aos apóstolos, não para que se assuma aquilo que pareça melhor e mais consoante à cultura própria e particular de cada época, mas para que a verdade absoluta e imutável, pregada no princípio pelos apóstolos, não seja jamais crida de modo diferente, nem entendida de outro modo. Empenho-me em observar tudo isto fielmente, integralmente e sinceramente, e em guardá-lo inviolavelmente, sem jamais disso me separar, nem no ensinamento, nem em gênero algum de discurso ou de escritos. Assim prometo, assim juro, assim me ajudem Deus e esses santos evangelhos de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém.